Queridos ouvintes do programa Crônicas do Alegrete, o programa da família conservadora da nossa cidade, da nossa região, por que não dizer do nosso país. É a voz da direita, uma voz que esteve abafada por tanto tempo e ainda continuam neste país tentando abafar a voz dos cidadãos de bem, dos cidadãos trabalhadores, dos produtores rurais, da classe empresarial, dos militares, enfim, daquelas pessoas que produzem para o nosso país, engrandecem a nossa nação. Claro que todas as lutas também, uma vez que somos um só povo, uma só nação, não estamos divididos, estratificados em vários países, nós somos um só país, um país grande, um país maravilhoso, um país próspero, rico, um país que há muito tempo já não é mais o país do futuro, é o país do presente. O Brasil é esse gigante, antes adormecido, que agora despertou. E a meu ver, despertou de forma definitiva. E é isso que nós queremos daqui para frente, que o Brasil se torne essa nação capaz de liderar, ter uma liderança muito maior no círculo dos países, do mundo inteiro. Porque nós temos potencial para isso, nós temos riqueza para isso, e agora queremos ter também uma sociedade organizada politicamente para que possamos atingir esses fins. Que do jeito que estava, a gente estava caminhando, infelizmente, para se igualar a países aí que estão em situação de lastimável, lamentável, vários que já citamos aqui, parece que é para essa direção que essa esquerda que aí está quer nos levar. Não é mesmo, Alexandre? Então isso é um problema muito complicado. Bom dia, Alexandre. E bom dia, meu amigo Ronaldo. Bom dia, Castro. Bom dia, comunidade alegretense da cidade do Campo. Bom dia, Ronaldo. Meu amigo gremista romântico Elvio Alves. Hoje de tarde, quem quiser dançar de rostinho colado, nós temos o programa do Hélio aí. Das 2 às 4, 2 horas, é uma reunião dançante. Do tempo das garagens, né? Então, realmente, quero começar aqui, antes de mais nada, mandando um grande beijo para minha filha Gabriela, está aniversariando hoje, completando 9 anos de vida. Vamos ali confraternizar com ela. Um pedido bem simples, que é andar a cavalo e comer arroz com linguiça. Viu? Bem educada, né? Não precisa ter muito requinte. Imagina uma festa, quanto que sairia, né? Um arroz com linguiça ali, a gente pega nos amigos, né? Uma linguiça boa, pronto. Está resolvido, está feita a festa. Então um beijo, minha filha, papai te ama. Fica com Deus, continua essa filha maravilhosa, carinhosa, como sempre foi conosco, com toda a nossa família. Queria também mandar um grande abraço para minha amiga Vitória, lá em Manuel Viana. Ela que o nome dela não é por acaso. Ela passou por dificuldades muito grandes na saída, em questão de saúde, mas teve o apoio dos seus pais, dos amigos, do médico, da justiça, do SUS, de toda uma cadeia que funcionou. Nós fomos procurados por eles e acionamos Brasília para agilizar a questão do remédio através do gabinete do deputado Sanderson e também nessas questões judiciais que eram necessárias. Mas graças a Deus tudo deu certo, está transplantada, está no convívio de sua família em Manuel Viana, agora vai a Porto Alegre fazer a revisão. Fica aqui um abraço nosso aqui do Crônicas para a Vitória e para os seus pais, que são um exemplo para todos nós que temos filhos de dedicação, embora não tivessem muito alcance do conhecimento, mas tinham a certeza da persistência e da fé que levou eles até essa situação que só Deus para explicar, né? Conseguir uma medula compatível no momento certo, com a medicação que precisava, que era mais de R$800 mil, todo o tratamento. Tudo convergiu, Deus quis assim e graças a Deus ela está no convívio dos pais dela. Mas, Coronel Castro, eu não poderia também deixar de falar aqui, mas vamos fazer o seguinte, vamos os cumprimentos. Bom dia, Ana. Bom dia, Alexandre. Bom dia, Coronel Castro, amigos, ouvintes do programa Crônicas do Alegrete. Satisfação
mais uma vez estar aqui sábado para a gente debater os assuntos aí da direita conservadora, e no âmbito nacional e internacional. Eu aproveitaria já o gancho que o Castro iniciou falando da voz da direita sempre sendo perseguida, e um exemplo aí disso já aconteceu essa semana novamente. Um canal do Telegram, se eu não me engano, com 67 mil integrantes, esse canal foi bloqueado, né? Sempre com aquela alegação de antidemocrático, de incitação ao ódio, né? E essa acusação sempre parte contra a direita. A esquerda faz o que bem entende, ameaça, xinga, mas inclusive os tais órgãos checadores, né? Que eu não sei quem deu autoridade para certos institutos se dizerem checadores de fatos. Eles decidem o que é verdade e o que é mentira. Exatamente, como se fosse o Ministério da Verdade na obra Admirável Mundo Novo. Então, a gente tem sim que fazer essa ressalva, né, Castro? Eu acho importante, porque a tal da espiral do silêncio que está sendo rompida, foi rompida desde 2014, com a eleição do Bolsonaro mais ainda, e a direita então viu que ela tem voz e tem que sair do anonimato, né? E nós, graças ao apoio aí dos patrocinadores desse programa, aos quais somos gratos, podemos levar então essas mensagens aí que fogem da velha mídia, né? Basicamente dominada aí pelo progressismo, pela esquerda, e inclusive fazemos, né, Alexandre, esse chamamento para que novos patrocinadores, companheiros empresários, produtores rurais, aqueles que apoiam esse projeto e que querem mudar esse país, essa realidade hegemônica do pensamento esquerdista e progressista, que esses companheiros então se somem a esse projeto para que a gente possa oferir aí o patrocínio necessário para ampliar o nosso tempo aqui na rádio. Bom, nós também tivemos a grata satisfação. Nós temos mais 2 novos patrocinadores que logo serão divulgados aqui. Um deles é o nosso grande apoiador e amigo, conservador, um homem que está sempre na linha de frente nas lutas da direita, nosso amigo Nilton Carlesso. E também temos mais uma outra empresa que a gente, nos próximos programas, vamos estar divulgando e atualizando a nossa lista de patrocinadores, sem falar de pessoas que anonimamente contribuem, que não têm o interesse nenhum de se promover ou se divulgar, e aí optam por ficar no anonimato. Mas é importante, Coronel Tales, o Luiz Henrique, diretor da construtora Levetense, nosso amigo Ícaro Ferreira da Costa, que a gente continua fazendo essa divulgação em memória da mãe dele, na Fazenda Várzea do Anduí. E agora o seu Tales Coronel Tales deve estar produzindo os fenos, né? Em seguida... Feno nativo. Feno nativo, ganho de peso garantido. Em seguida o Coronel Tales já deve estar, se já não está distribuindo, logo em seguida vai estar à disposição dos amigos lá, para quem quiser adquirir. Coronel Castro, vi atentamente as notícias dessa semana a nível local quanto ao transporte coletivo do Instituto Federal Farroupilha e da Vila do Passo Novo. Obviamente que aconteceu o óbvio que todos nós sabíamos, né? Que o Ministério Público ia mandar botar os 2 carros a mais, isso tem previsibilidade contratual, a demanda existe, a comunidade precisa ser assistida, a Prefeitura não gastou 1 centavo a mais para isso. Eu estive há uns 2 meses atrás no Ministério Público junto com um grupo de pais que estavam bastante preocupados, provocamos o Ministério Público. Tenho certeza que vários outros pais da mesma forma fizeram. A administração do Instituto deve ter provocado também. Então, o esforço de todos é o importante para que a gente consiga chegar a esse objetivo. Um dos membros da foto aí está degradando, falando aí, que é o pai da criança, como todo bom político, né? Precisam de um ninho para botar seus ovos, chamado chupim. Conhece o come do campo? Então, então é importante que o esforço coletivo prevaleceu
e os alunos do Instituto estão contando agora com 5 ônibus. Eu ouvia também, por parte da administração, que não foi enviado o número correto de alunos. É importante que se diga que há muito tempo se atualizou, tem uma lista atualizada, agora recentemente isso deve ter sido feito também pelo Instituto, mas o número de alunos do Instituto praticamente se mantém sempre o mesmo, porque sai uma turma que se forma, entra outras e assim sucessivamente. Não há uma grande diferença do número de alunos do Instituto que justificasse a Prefeitura reduzir dos outros contratos de 5 carros para 3, para 2, e nem sei quantos no fim eles queriam disponibilizar. A verdade é que quando era R$7, a empresa disponibilizava 5 carros. Quando voltou para o valor real, baixou para 3 ou 2 carros, agora não me recordo exatamente. Mas o importante é que o problema foi resolvido e para nós não interessa quem resolveu. O importante é que os alunos, embora já em metade do mês de maio, estão com o transporte com uma segurança que preocupava não só os pais, mas também a instituição que vinha perdendo um significativo número de alunos. Pois é, Alexandre, e esse assunto, tomara que tenha sido definitivamente resolvido, que já estava enchendo o saco, já estava sendo irritante essa postura da Prefeitura de querer não assumir, né, essa situação aí do transporte para o Paço Novo, com discursos absolutamente descabidos, né, sem sustentação legal, dizendo que isso é responsabilidade do governo federal. Olha só, o governo federal é responsável pelo transporte coletivo em área municipal. Fez um discursozinho vazio para enganar a população, enchendo o saco, pô. Isso enche o saco. A responsabilidade da Prefeitura e acabou. Para com esse negócio de ficar com essa conversinha, de não querer assumir seu papel. Não, isso aí é uma coisa que é... Aí o que acontece? Isso me lembra muito aquela situação das enchentes. Todo mundo sabe que todo ano tem enchente, ou quase todo ano, né? Mas só começam a tomar providência, ou descobrem que tem enchente, quando um pouquinho encheu, né? Esse negócio do transporte do público para o Instituto, toda vez que tem uma licitação, se sabe que tem que fazer essa previsibilidade. E não fazem. Aí fica esse discursinho, daqui, dali, bora. Sério, eu acho que a Prefeitura, como eu digo, eu gosto sempre de reafirmar, nada aqui é pessoal, absolutamente. Nada pessoal quanto o Márcio, quanto o Jéssica. São pessoas que eu estimo, mas a gente tem que cobrar do gestor, da figura pública, né? Que tem que ter mais efetividade. Agora o presidente da Câmara deu uma entrevista agora de manhã na Minuano, a Câmara parece que assumiu também esse papel. Foi até um pedido nosso aqui no programa, o vereador Ailton se sensibilizou, e ele está tomando a frente também dessa discussão, para que não tenhamos mais esse problema daqui para frente, né? Isso aí seja resolvido de uma vez por todas. O Instituto é um patrimônio, digamos assim, educacional, não do Alegrete, mas do Brasil inteiro. Nós temos alunos aqui do Brasil inteiro. Assim como a Unipampa. Então vamos parar com esse discurso. É um problema do governo federal. Então faz o seguinte, abre mão dessas instituições. Quando tiver uma dessa para cá, não, eu não quero, porque eu não quero prever transporte, eu não quero prever asfalto, eu não quero tomar nenhuma medida, né, nenhuma política pública, eu quero fazer em favor desse pessoal, porque é federal. Então manda embora. E acaba logo essa discussão. Então vamos preservar o nosso Instituto Federal Farroupilha, as nossas universidades. Eu conheci Alegrete antes das universidades. E eu posso dizer que é outra cidade depois que esse polo tecnológico veio para cá, que as universidades representam isso, né? Um centro de excelência. E para nós é muito bom, ajudou a desenvolver a cidade. E o Instituto Federal, eu lembro da antiga escola, né? A escola, a EAFA, né? Agrícola. Isso, Escola Agrotécnica. A Agrotécnica da Alegrete, que também tinha um nível de excelência. Eu assumi lá a Agrotécnica. Então, acho que era uma escola muito tradicional, tem uma tradição de mais de 40 anos, né? Mais de 60 anos. Mais de 60 anos. Então, gente, vamos abraçar essas instituições e, mais do que isso, vamos tentar trazer mais coisa para a Alegrete. A Alegrete merece, e a Alegrete está crescendo. A gente vê pelo movimento do comércio, de várias empresas que estão vindo para cá. Isso significa que o poder aquisitivo aqui aumentou, que existe circulação de riqueza. Então é importante, vamos incentivar a nossa cidade. Nós temos que sair desse ostracismo histórico. Não só a Alegrete, a fronteira oeste toda sofre muito, né? Devido às distâncias, né?
Não é, Ronaldo? O que tu acha disso? Por acaso, Castro, ontem ainda eu estava comentando com um colega porque talvez do motivo de Alegrete não ser tão desenvolvido como certas regiões, por exemplo, como Caxias, enfim. E eu estava fazendo uma comparação de Alegrete, ou melhor, da fronteira oeste do Rio Grande do Sul com outras regiões do Brasil. E eu faço com uma região específica que eu conheci, que é o Mato Grosso, o Centro-Oeste, Mato Grosso do Sul. Quando você vai nas regiões que tem agricultura pujante ou, obviamente, a indústria, a mentalidade é outra, porque essas atividades, a indústria e a agricultura, exigem das pessoas uma mentalidade mais desenvolvimentista, mais ligada à tecnologia, à inovação. E as regiões que são afetas mais à atividade agropastoril, a pecuária extensiva, digamos assim, como é o caso, por exemplo, daqui de Alegrete, e regiões como, por exemplo, Corumbá, no Mato Grosso, e Cáceres, Corumbá, no Mato Grosso do Sul, e Cáceres, no Mato Grosso. Também regiões do Pará também tem esse mesmo fenômeno aí. Aquelas regiões que são ligadas a atividades agropastoris, elas normalmente tendem a ser mais atrasadas, menos desenvolvidas, melhor falando, né? No aspecto de progresso, de desenvolvimento, de receber bem essas inovações aí e evoluir, né? Então é um processo lento, gradual. As pessoas acharam que... Eu ouvi de algumas pessoas, né, essa ideia de que com a vinda da Unipampa ia haver um boom, uma explosão de desenvolvimento. Então não é assim, é um processo gradual, lento, né? A agricultura, a vinda da agricultura, da soja aqui para a região da fronteira oeste também acho que tende a mudar um pouco esse quadro, a trazer uma transformação social, cultural mais ampla, mas é um processo lento e gradual e eu acho que isso é benéfico. Entretanto, eu gostaria de fazer uma parte, Castro, por ser também um admirador da tradição, gosto da questão da pecuária, acho que essa integração da pecuária com o meio ambiente ela é única no país, aqui no Pampa, né? A preservação e a produção andam de mãos dadas. Então, acho que a gente tem que desejar o progresso, a evolução, entretanto, sem jogar na lata do lixo todo esse legado histórico, todo esse legado de tradição, de folclore, né? Porque o que acontece, por exemplo, a gente ouve falar que o Mato Grosso, eu conheço pouco o Mato Grosso, assim, o Mato Grosso do Sul, o agronegócio ele ganhou uma importância muito grande nos últimos anos, né? Ele trouxe muito desenvolvimento para aquela região, e aquelas cidades ali do Mato Grosso do Sul, que são ligadas, por exemplo, à produção de soja, são cidades muito ricas, né? Exatamente. Muito prósperas, se desenvolveram muito, e é isso que a gente espera aqui no nosso estado, né? Que o agronegócio, como ganhou essa importância mundial e cada vez vai se tornar mais protagonista, essa produção de alimentos, devido à importância do assunto, do tema, né? Isso aí provavelmente vai trazer desenvolvimento para a nossa região. Nós carecemos aqui, lógico, que a nossa região aqui tem problemas logísticos, né? Nós estamos muito longe dos grandes centros, né, de distribuição. O escoamento de produtos aqui ainda é uma coisa muito onerosa. Isso desestimula muitas empresas a se estabelecerem na região, mas isso aí está mudando. E você falou uma coisa muito interessante, a vinda da soja para cá vai trazer mais riqueza, vai trazer mais desenvolvimento, a meu ver, né? Embora a gente saiba que essas áreas que são vocacionadas para o agronegócio, a pecuária, a agricultura, elas tendem realmente a ter um atraso tecnológico, até porque, por mais que se use tecnologia no campo, não é comparável, por exemplo, a um polo industrial, né? Que tem muito mais investimento e gera muito mais emprego, né, Alexandre? Só a gente sempre tem que ter essa atenção, esse cuidado aí, para que a gente não desequilibre um pouco essa balança, né? Daqui um pouco eu vejo às vezes com uma certa preocupação a forma como muitos pecuaristas estão vendo de que hoje, se eles forem para a ponta da caneta, não vale a pena produzir e sim arrendar para a soja. Então isso também é um cuidado que a gente tem ter, porque um dos diferenciais que nós temos na região do Pampa Sulinos aqui é a carne do Pampa Sulinos, que tem um valor de mercado agregado bem maior, a carne o gado que pasta aqui no nosso pasto nativo. Então isso é sempre importante que a gente não estimule muito demais um lado e desestimule o outro, de forma que a gente consiga avançar na soja e avançar também nas outras áreas também, como a pecuária, o arroz. Hoje Alegrete diminuiu um pouco até a produção de arroz,
pelo que eu tenho visto nos últimos anos. A pecuária também perdeu muito espaço nos últimos anos, né? A gente sabe disso, né? Perdeu, e ela tem um aspecto aí, a espécie, até eu escrevi uma certa vez sobre isso, a pecuária é marginal. Então, no sentido de que a pecuária passou a ocupar mais áreas marginais, campos de pedra, alagadiço, de mato, né? Aquelas áreas de campo... Mais nobre ficou para a lavoura, né? É isso aí. E, bom, importante esse registro, faz parte da nossa cultura e tem que ser tema, sim, do nosso programa. Mas essa semana voltou à tona a questão das urnas eletrônicas e, por incrível que pareça, hoje este debate estão querendo torná-lo antidemocrático. Não entendo, sinceramente, o porquê desse receio todo que se investigue, que se dê essa segurança e essa clareza, porque até agora a gente só vê o presidente falando, presidente do STF, a gente vê o presidente do Supremo Tribunal Federal, a gente vê o presidente do Senado, Rodrigo Pacheco, é um expert em urna eletrônica, né? Ele, embora ele não tenha participado de nenhuma das comissões que discutiram e debateram o sistema de segurança, ele tem toda a certeza do mundo de que as urnas eletrônicas, ele é um fenômeno, né? Se a gente for analisar, o Rodrigo Pacheco é um fenômeno. Ele sabe de tudo ao tempo, sabe a medida certa que tem que ser tomada. Ele, sinceramente, eu não sei como é que ele não é protagonista nas pesquisas ainda eleitorais, porque está se perdendo um sábio como ele, que pode resolver todos os problemas do Brasil. Poucas vezes eu vi um sujeito tão sabonete. Mas Deus o livre. Não. Poucas vezes eu vi um cara tão omisso, tão é um poste, é o famoso poste ao qual se referiu o Haddad, né? Ele tem interesses nisso, né, Alexandre? Porque a urna eletrônica, qual é o discurso hoje do ministro Fachin, presidente do TSE e outras autoridades em Brasília? Que qualquer questionamento à urna é um ataque à democracia. Mas, pelo amor de Deus, a democracia é muito maior do que uma simples urna eletrônica. Ali é um mecanismo puro e simples para o processo eleitoral. O próprio processo eleitoral, é importante que as pessoas entendam, é muito maior do que a urna eletrônica. A democracia, mais ainda. Democracia não é só o processo eleitoral, é muito maior do que isso. Então é uma narrativa fajuta que o ministro Fachin tem protalado aí aos quatro cantos, propalando, digamos, essa fake news, porque ataque à urna eletrônica não é ataque à democracia. E desconfiar da urna eletrônica é lícito ao cidadão, qualquer um. Quanto mais aos nossos representantes que estão lá em Brasília, aos políticos que fazem esse questionamento, senadores, deputados. E aí tem uma questão, inclusive está publicado hoje num artigo meu no Jornal Expresso Minuano falando sobre isso. Que primeiro, a urna, o processo eleitoral do qual as pessoas desconfiam de forma muito, no meu entendimento, muito justa, é que primeiro, a urna eletrônica, ela só é usada no Brasil, em Bangladesh e em Butão. Se ela fosse tão boa assim, ela no mundo inteiro estaria utilizando. E o problema maior não é só da urna em si. O problema é que quem é que faz esse software lá em Brasília? Quem me garante que, por exemplo, quem programar a urna lá dentro dela não vai ter, por exemplo, um sistema que bota um percentual de votos de um candidato A para um candidato B? E como é que a gente vai aferir isso aí? Então não tem como fazer a recontagem de votos. E outra fake news que tem sido falada pelo ministro Barroso é que o presidente Bolsonaro e seus apoiadores queriam voltar ao voto de cédula. Isso é mentira. O voto auditável que a direita conservadora, os apoiadores do presidente, tanto... E que outros países fazem. E que outros países fazem, já que o que tanto se desejaria era o quê? Uma impressora que ela ficaria acoplada a algumas máquinas. Isso já poderia ser feito esse ano nessa eleição, porque tem verba para isso, o presidente já garantiu. Então, essa impressora ficaria acoplada a algumas urnas eletrônicas. Na hora que o cidadão, o eleitor, digita o seu voto, sai no papelzinho ali o voto, ele olha, confere, se bateu, ele dá o enter, aquele papelzinho cai
dentro da urna. Ou seja, o eleitor não teria como pegar nesse papel, ele apenas ia conferir, certo? E depois esses votos em papel impresso ficariam ali para uma recontagem, para uma reconferência. Então, qual o problema disso? Se o Lula tem tanta certeza que ele está na frente das eleições, por que não querer a transparência? É só isso que se pede, né? Que o povo brasileiro ele vive um processo letárgico, tão complicado, né? Nosso povo, a gente sabe, nós temos dificuldade em termos de educação, e isso aí, logicamente, que a consciência política ela fica diminuída, uma vez que o povo tem dificuldade de compreender, de compreensão dos temas mais sensíveis, né? Que envolve a administração de um país, a parte política, econômica, enfim, o povo tem dificuldade de fazer essa leitura. E devido a essa dificuldade de fazer leitura, o povo ele fica como se estivesse embriagado. Ele fica completamente à mercê dessas narrativas, ele não tem força para reagir. E essas narrativas elas vão ganhando força, o povo não reage. Gente, o que está sendo preparado é uma fraude sem precedentes. Pronto, vamos falar logo o português claro. O que está sendo preparado pelo TSE é uma fraude sem precedentes na história da humanidade. Então o nosso presidente Bolsonaro tem que ter muito voto para ganhar essa eleição. E a gente acredita que tem. Como em 2018 a gente tem certeza que teve fraude. Só que o Bolsonaro tinha tanto voto que eles não conseguiram colocar o candidato dele. Eu gostaria, inclusive, Castro, de falar aqui, e Alexandre, um tweet do comandante da Marinha, Almirante Garnier. Ele tweetou o seguinte: como comandante da Marinha, eu quero que os brasileiros tenham certeza de que o voto deles vai valer, de que quem eles colocarem na urna vai ser contado e quem eles escolherem de uma forma limpa, transparente, será validado. Essa é a questão. E tem outra questão, Alexandre, para completar. No TSE, antigamente, o que acontecia? Os votos eram computados parcialmente nos estados, até a eleição de 2014. Em 2018 houve uma mudança. Não havia mais essa contagem parcial. A cada 20, 30 minutos era divulgado, tantos por cento de urnas já foram apuradas, cada candidato tem aqui a sua fatia de votos aqui. Essa era a prática. A partir de 2018 mudou. Não havia mais essa liberação de votos parcial, tudo ia direto para Brasília, numa caixa preta. E a sala secreta? Não, e detalhe, aí lá em Brasília, em 2018, aquelas parciais que antes eram a cada 20, 30 minutos, elas ficaram mais de uma hora em Brasília, todo o Brasil, o jornalismo lá esperando e nenhuma informação. E o senhor Dias Toffoli segurou essa informação. E aí o que é que o TSE falou? Não, deu um apagão no sistema. Como assim? Mas se é tão confiável o sistema, como é que dá um apagão e se der um apagão, como é que eu vou confiar no resultado daquela eleição? E aí tem uma sala preta no TSE, que tem meia dúzia de funcionários que nós não sabemos quem são, qual é a filiação política, a ideologia deles, nós não sabemos quem são esses cidadãos que estão lá no TSE. São funcionários públicos pagos com dinheiro do contribuinte. E quem são esses todos poderosos que manipulam esses números e nós somos obrigados a aceitar que eles são honestos e que estão fazendo um trabalho correto? Então, é um direito do cidadão questionar. Então, por isso que está essa briga. Hoje em dia é o grande assunto do momento. O TSE disse, o ministro Fachin disse que quem cuida de eleição são forças desarmadas, né, visando desacreditar as Forças Armadas. Que o que aconteceu? Ano passado, o ministro Barroso, quando ele era ministro do TSE, criou uma tal de Comissão de Transparência das Eleições e convidou diversos órgãos, entre eles as Forças Armadas. Só que eu acho que ele jamais imaginava que as Forças Armadas iam fazer o que fizeram. Colocaram seus melhores especialistas... A capacidade tecnológica. Ele achou que só tinha, bem burro e bem forte, né? Não sabia que tinham militares altamente capacitados, como você já falou, né, Castro? No INME, no ITA, Instituto Tecnológico de Aeronáutica. Então, esses militares, inclusive um colega meu, o Coronel Frais, faz parte dessa comissão. Ele deu algumas daquelas 88 considerações lá. E aí eles colocaram diversas considerações a respeito das fragilidades da urna. Quando bateu esse documento para o TSE gavetou. O todo-poderoso, o TSE. Então agora não se nega e está criando essa narrativa de que as Forças Armadas, sob, digamos assim, a orientação do presidente da República, que é o capitão da reserva, estão atacando o sistema democrático, estão atacando a eleição. Enquanto que, ao contrário, ele deveria receber essas sugestões
e para a transparência e credibilidade do processo eleitoral, acatar essas solicitações e mostrar, não, está aqui, está sendo feito isso, para corrigir essa falha nós vamos fazer aquilo, e simplesmente não engavetar isso aí e dizer que as Forças Armadas estão atacando o processo. Mas eu acho que é importante, até porque quando a gente fala do TSE, quem preside e o vice-presidente do TSE são membros do STF. E como membros do STF, guardiões da Constituição que deveriam ser, tem um fato que não se discute, via de regra, né? Porque a Constituição determina, que é a contagem pública de votos. Ou seja, toda a população tem que ter acesso ao escrutínio dos votos, a hora que eles estão sendo apurados. E isso as urnas eletrônicas não permitem que a população esteja vendo ali a apuração dos votos em tempo real. Exatamente. Então, este processo, ele é inconstitucional. Então, nem vamos partir por outras questões, vamos dizer assim, todas reais e concretas. Isso, né, Alexandre? Até a gente aprende na escola, né? O tal do escrutínio. Quando você vai fazer uma eleição para chefe da sala de aula, na escola lá do primário, cada um coloca o seu nome, aí coloca no saco, vai alguém lá na frente de todo mundo, ou seja, é algo que pode ser auditável. Aí agora, se você faz uma eleição com urnas, que tudo são apenas algoritmos digitais no computador, quem é que sabe, quem é que pode aferir se isso realmente se o nosso... E aí tem outro processo agora que está se instalando aí. É o ataque enviesado para chegar ao presidente. Não sei se vocês estão observando, é o ataque, eu queria puxar esse outro gancho aí, ataque ao tenente-coronel Cid, que é o ajudante de ordens do presidente. Então, um militar aí filho de um general de exército, um coronel do exército... General Cid, né? Isso. E o filho dele, que é o tenente-coronel Cid, o coronel Queima, forças especiais, de altíssimo nível, homem de confiança do presidente, e agora virou o elo mais fraco para o TSE atacar o presidente. Pediu toda a quebra do sigilo telemático, para ter acesso ao que está ali no celular do ajudante de ordem do presidente. Então, a gente vê que o ataque continua, esse cabo de guerra aí do STF para pegar alguma coisa do presidente, né? Então isso nos preocupa muito. E a pergunta que a gente faz é o seguinte, até quando, né? E o Randolph... Até quando, né? Até quando? Não, mas isso... O povo brasileiro, esse até quando, você que decide. Exatamente. Ninguém está falando em intervenção militar, nada disso, tá? Ninguém está falando em golpe, nada disso. Agora o povo brasileiro que decide, as eleições estão aí. Aí eu pergunto ao povo brasileiro, até quando nós vamos aturar essa corja? O senador Randolph Rodrigues, lá do Amapá, inclusive entrou aí com uma ação no STF para impedir que o PL exerça o seu direito constitucional de fazer uma auditoria nas eleições. Ora, por que esse medo de transparência de auditoria, né? O que preocupa, na verdade, assim, se a gente vê assim, existe tanta segurança, as urnas são violáveis, a gente sabe que o problema não está ali. Inclusive, teve aí uns que botaram chupacabra, até, que era o caso que tem nos caixas eletrônicos, e mostraram que tem condições de fazer isso através das urnas. A gente sabe que as urnas não estão conectadas à internet no momento do voto, mas depois, na parte da contagem dos votos, isso acontece. E é ali que está o grande problema. No momento, segundo esses relatórios, é no momento da contagem desses votos, e que é inconstitucional. Aí, mais um detalhe, né, Alexandre? Há tempos atrás, aí, um hacker entrou no sistema do Por 8 TSE, meses. ficou 8 meses lá dentro fuçando tudo. Nas eleições passadas, né? Aí o que o TSE fez? Botou a Polícia Federal para investigar e botou o negócio embaixo do tapete. Ninguém botou sabe. a Polícia Federal para investigar quem vazou a informação. Não para investigar quem esteve lá. Atirou no mensageiro, né? Não quem esteve lá. Então, olha, gente, digamos assim, dos 80 pedidos que as Forças Armadas, 80 e poucas solicitações, demandas que as Forças Armadas fizeram, tem uma que era a condicionante para que esses, digamos assim, arrojos de sabedoria e de certeza que os ministros do STF têm contra a segurança das urnas ficarem comprovadas. O que a Forças Armadas pediu? Para que eles tivessem também um computador da mesma potência, igual
ao que está sendo apurado, e as Forças Armadas iam fazer também a apuração paralela, que depois, no final, essas duas informações deveriam fechar. Isso seria o que todo mundo precisa. Aí eu terminar, olha, deu tantos milhões de votos aqui, tantos milhões, as urnas são seguras, fechou. Não teve problema nenhum. Qual é o problema que tem nisso? Se eles têm tanta certeza que as urnas são seguras. Por que tudo, por exemplo, às vezes até um exame de DNA que tem 99,9% de certeza, pede para se repetir? A gente precisa às vezes checar. Tu vai fazer um teste e aí dá que tu tem determinada doença, o próprio Covid, tem que fazer, tem um falso positivo, tu tem que ir lá e conferir, confirmar, quase tudo. O bingo, gente. O direito à dúvida. O bingo, na verdade, todos esses jogos que tem, eles são baseados naquele princípio que veio antes de 88, muito antes de 88, que é a contagem pública de votos, é a transparência. Então, quando você, bolinha 22, tu vai lá e mostra pro pessoal que é a bolinha 22. Tudo que é coisa que tem, como tem um simples sorteio que tem aqui na televisão, tu vai lá, tá aqui, ó, o contemplado foi o fulano de tal, porque isso é transparência. Aí agora nas urnas não, eu te digo que tu venceu e acabou, tu quer acreditar, tu acredita, não quer, vai te ferrar. É assim que acontece. Tem um documentário, Alexandre, que saiu agora nos Estados Unidos, falando das mulas lá no processo eleitoral americano, que está sendo o maior escândalo. Porque se falou que o Biden, que é o, segundo as projeções, seria um fenômeno de popularidade nos Estados Unidos, que está fazendo um dos piores governos, e a eleição dele totalmente... Tem menos de 20% de popularidade. Isso, totalmente eivada e de suspeita, né, de falcatrua no processo eleitoral por causa dos votos pelos Correios, né, mas foi empossado presidente. Né? Então, e ao desastre que está causando nos Estados Unidos. Então, o nosso receio é que isso aconteça mesmo, que um processo, né, duvidoso coloque na presidência aí um ex-presidiário. Mas, Alexandre, se o nosso tempo está quase chegando ao fim aí, eu gostaria 9 minutos. Eu gostaria de puxar com os amigos aqui o assunto Petrobras, que tem sido outro assunto aí que tem muito relevante. Muito debatido por vários aspectos. Nós temos aí a posse do novo ministro das Minas e Energias, o ministro Saxida. O preço dos combustíveis, isso aí está minando, a oposição está usando isso, que não é algo que foge da alçada do presidente, do poder dele, mas está sendo usado de forma infame pela oposição para atacar o presidente. Porque, como você já falou, a população, às vezes, mal informada ou sujeita a narrativas mentirosas, acaba caindo num discurso vazio, mentiroso, de que o presidente é responsável pela alta dos combustíveis. Então, eu gostaria de ouvir de vocês essa questão aí do aumento dos combustíveis, a questão internacional, a questão do PT, da falha do PT em não ter concluído as obras das refinarias de Abreu e Lima e da Compes no Rio de Janeiro, o efeito que isso aí tem hoje na composição do preço do combustível e a questão da privatização da Petrobras. Pois é, eu e o Alexandre, semana passada, estivemos em Libres e fomos abastecer, né? A gasolina lá está R$ 3,80. Por quê? Nós perguntamos para os comerciantes. Ela está totalmente subsidiada pelo governo Alberto Fernandes, Cristina Kirchner. Tivemos até numa loja de vinho, né? O comerciante bastante irritado, foi pro Gigante Brasileiro e falou assim, ele começou a gritar, Cristina Kirchner, ladrona, Lula pilantra, gritava, né? Os comerciantes estão indignados. O Alberto Fernandes veio aqui no Brasil fazer Lula livre, né? Pedir a liberdade do Lula. Sim. E aí o que acontece lá? O que está acontecendo? Eles já estão falando em fechar de novo lá, porque ninguém está usando máscara, a pandemia é absolutamente controlada, mas aquele experimento de controle social, eles estão querendo fechar de novo. Até o cara da Vinoteca lá estava desesperado, perguntou como é que passou a pandemia, como é que ele falou, Alexandre? Bêbado. Passei bêbado. Ele falou, não vi. Eu não vi a pandemia, passei bêbado. 2 anos encerrado aqui dentro bebendo. Porque não consegue nem abrir o comércio. Então, não existe milagre. A gasolina está cara no mundo inteiro, né, Alexandre? A Argentina está barato, muita gente ia pensar, mas a Argentina está barata. É subsidiado, o governo está bancando essa diferença. Na verdade, lá, o governo está bancando, pelo que ele próprio mesmo disse, que hoje em dia a situação do povo argentino é miserável. A inflação está quase 60%. Não, já bateu 62%, eu vi alguma coisa assim. Então, ele estava explicando que agora boa parte, principalmente dos
esquerdistas, socialistas, como ele falava com raiva, estão querendo taxar os brasileiros que estão indo lá comprar. E ele estava dizendo, se os brasileiros não vierem comprar, nós não vendemos, o povo argentino não tem dinheiro para comprar. Vai falir. O povo argentino não tem, se então depender do povo argentino, Fala da fila nos vai postos ficar lá. fechado. Fala da fila nos postos. Então, sim, e aí eles estão alegando o seguinte, que os brasileiros estão se valendo de um benefício subsidiado para os argentinos. Então, na verdade, eles estão fazendo assim, ó, por exemplo, aqui a gente está dando o auxílio, o Brasil, que seria eles estão subsidiando de combustível e estão fazendo outras formas de auxiliá-los. Só que a situação deles é terrível, né? As ruas estão desertas. E aí, que você Livre, só se vende livre do que o brasileiro compra. Lá só tem carro brasileiro. Cara, o Bolsonaro apanhou muito da mídia quando, na eleição do Alberto Fernandes e da Kirchner, a dupla, quando ele falou, olha, se essa dupla for eleita, a Kirchner e o Alberto Fernandes forem eleitos, a Argentina pode virar uma nova Venezuela. Apanhou a dar com pau. E aí, qual foi a manchete da Veja essa semana? Alguém sabe dizer aí? Não, qual foi? Exatamente isso. Que a Argentina está passando por um processo de venezuelização. Aí, veja que é de esquerda, hein? E agora é importante dizer também, aqui já ia passar em branco, né? Antes da gente retomar esse assunto aqui, eu vi a capa da Veja também, não sei se foi agora, esse final de semana, que fala a respeito da ação lá do TRE, que bloqueou, exigiu a devolução de em torno de 19 milhões de reais do Lula, que ele recebeu através do Instituto Lula, da Odebrecht, da Andrade Gutierrez, isso aí, a título de palestra. Então, na verdade, é importante o pessoal saber, porque essa narrativa de que ele foi absolvido, ela não existe. Tanto é que agora ele está tendo que devolver esses valores, a parte, porque a gente sabe que o dano erário ele é imprescritível. Agora que rico palestrante, 19 milhões para fazer É palestra. isso que eu não entendo. A Marisa, a falecida esposa dele, milionário vendendo Avon. Ele dando palestra, milionário. Que rico O palestrante, filho, né? impressionante. Então é importante que as pessoas saibam. Então essas coisas, esses processos aí estão tramitando, mas esses processos aí acabaram sendo abafados diante daquele que estava em fase de prisão para possibilitar que o presidente concorresse. Mas ao encontro da Petrobras, que nós estávamos falando aqui, é importante que se diga que tem uma lei anterior ao governo Bolsonaro que proíbe a intervenção do presidente na Petrobras. Ele fala isso nas lives do Por isso, hoje, ele pode cometer crime de improbidade administrativa se ele assim agir e vai ser o prato cheio para a oposição, para o STF, para entrar com processo de cassação contra ele, por ele ter isso. Na verdade, isso é uma provocação para ver se ele, de uma forma atabalhoada, vá lá e faça essa interferência. Então, gente, é uma coisa muito simples. A estatal, ela tem uma função social que o presidente está dizendo o tempo inteiro. No momento que ela perdeu essa função social, privatiza. Não tem por que existir, tem que ser privatizada. E aí, é isso que está acontecendo. E esse é o grande debate, Alexandre Castro, que o que acontece? Ela é uma empresa de capital misto, a maior parte dela, das ações é do governo. 37%. Mas uma boa parte está na mão O minoritário. na mão dos acionistas, né? Dos acionistas, seja quem for. Ação do governo PT. E aí o que acontece? O lucro é privatizado. Por exemplo, vocês sabiam que tem diretor, eu estou falando não é o diretor da Petrobras, são os diversos diretores, são super gerentes que tem lá. Tem diretor que ganha 300 mil por mês. Né? Então, quer dizer, o lucro fica com eles. Agora, quando, por exemplo, o governo compra, na época do governo PT, comprou aquela refinaria de Pasadena lá nos Estados Unidos, que só deu prejuízo. 1 bilhão e 400 milhões, cadê o dinheiro? Aí, quando é o prejuízo, fica com quem? Aí fica com o governo federal. Quer dizer, então que negócio atravessado é esse? Que negócio mal feito é esse de que o prejuízo passa para a população e o lucro fica com os acionistas? A decisão que teve sobre a Pasadena é hilária. Foi um mau negócio, não foi um crime, foi um péssimo negócio. Sim, e outra coisa... 1 bilhão e 400 milhões. E outra coisa, por exemplo, um reflexo, um gargalo que nós temos na questão dos combustíveis no Brasil é a questão do refino.
Então nós tínhamos 2 refinarias em construção, uma delas eu passei na frente lá em Pernambuco, quando se vai de Recife a Porto de Galinhas, passa na frente, é uma cidade, Eu vi também. que é a refinaria de Abreu Lima, um gigante. Enorme. Bilhões e bilhões depositados ali, hoje está lá, aquele... O governo do PT abandonou aquele elefante O branco. povo dali tem uma raiva, se tu parar para conversar com eles ali. E a outra é a Comperj no Rio de Janeiro. Então, se o governo do PT tivesse concluído, essas 2 são tantas das obras que ele começou e não concluiu, nós certamente teríamos esse problema amenizado. E aí vem um ganchozinho. Por que se começa tanta obra e não termina? Bolsonaro está terminando, muita obra aí. Porque justamente, começar é fácil. É ali que você assina o contrato e ali Acerta a comissãozinha, acerta a tudo. comissão para um para outro. Se vai terminar ou não, aí é outra questão, ninguém fiscaliza. E dá tudo, já tem uma previsibilidade de vários aditivos de contrato, é complicado. Por isso o mérito desse governo que está concluindo todas essas obras aí. Estamos chegando ao fim. Bom, gente, não conseguimos vencer a pauta, mas queremos deixar um bom sábado, abençoado domingo a todos. Agradecer mais uma vez os nossos patrocinadores, Cabanha Várzea do Ianduí, Cabanha Birocai, Fazenda Várzea do Ianduí, Construtora Alegretense, Obras Urbanas e Rurais, e nosso amigo Vitorino e Ruth ali, que dão todo o apoio e suporte para nós da SAC Gestão. Um bom dia a todos.